Bom, hidrostática também é um assunto muito importante. E nesse exercício que fala sobre vasos comunicantes, temos que saber alguns detalhes. Primeiro, o teorema de Stevens, ou seja, mais ou menos, se eu tenho a mesma altura nesse ponto e nesse ponto, por exemplo, se a altura daqui até aqui vale h e daqui até aqui vale h, eu posso afirmar que a pressão em A vai ser igual à pressão em B. Outra coisa importante é saber que a pressão hidrostática pode ser calculada pela seguinte fórmula: D, que é a densidade do líquido, G, que é a gravidade, e H, que é a altura. Bom, vamos lá. Podemos escolher um ponto nesse vaso comunicante. Eu vou escolher, nessa situação, um ponto aqui embaixo. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ou seja, como esses dois pontos estão na mesma linha, tem a mesma altura no caso, na altura do final até aqui em cima, ó, vai valer no caso zero em relação ao solo, então tem a mesma altura. O que eu posso afirmar? Se eu chamar esse primeiro ponto de ponto A e esse ponto de ponto B, eu posso falar que a pressão em A é igual à pressão em B. Então olha lá. A pressão total de A é igual à pressão total em B. Isso que eu afirmei. Qual que é a pressão que exerce no ponto A? Primeira coisa, no ponto A eu tenho a pressão atmosférica mais a pressão desse líquido aqui. E a pressão desse líquido aqui eu posso calcular pela seguinte fórmula: densidade 1, porque o líquido azul é chamado de 1 no exercício, e a parte laranja aqui é o líquido 2. Então, densidade 1 vezes a gravidade vezes a altura H1. Isso aqui tudo é a pressão total exercida no ponto A. Agora eu posso calcular a pressão no ponto B. Tenho o que? A pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna aqui, que pode ser calculado como densidade 2 vezes gravidade vezes H3, porque é a altura desse líquido aqui, mais a pressão necessária por esse líquido aqui. Vai ser D1 vezes G, que é a gravidade, vezes H2. Então, disso aqui, partimos para isso aqui tudo. Vamos abrir e vamos simplificar algumas coisas nesse momento. Se eu pegar essa pressão aqui atmosférica e passar para o outro lado, vai ficar o seguinte: P ATM, né, vai ficar aqui P ATM menos PTM. Então já posso simplificar aqui, ó. Posso tirar essa pressão atmosférica, porque como aqui os dois vasos são abertos, tem que contar essa pressão. Reescrevendo essa expressão, temos o seguinte, olha: D1 vezes G vezes H1 é igual... Aqui eu já vou colocar o G em evidência, olha. G, primeiro pegando isso aqui. D2 vezes H3 mais D1 vezes H2. Porque como eu cortei, sobrou essa parte. E como que o G é incomum nos dois, eu coloquei o G em evidência. Está aqui. Se eu multiplicar G por isso aqui, vai gerar isso. E G por isso aqui, vai gerar isso aqui. Como está tudo multiplicando, então aqui eu tenho multiplicações e aqui multiplicações, eu posso também simplificar. Eu posso dividir todo esse lado por G e todo esse por G. Com isso o G vai acabar sumindo dessa expressão. E podemos assim reescrever mais uma vez. D1 vezes H1 vai ser D2 vezes H3 mais D1 vezes H2.
Bom, escrevemos isso. Agora, podemos passar essa parte aqui para o outro membro. Então vamos fazer isso. D1 vezes H1 é igual menos D1 vezes H2 igual a D2 vezes H3. Olha só que temos mais uma vez algo em comum, né? Temos o D1 e o D1. Então vamos colocá-lo em evidência. Colocando a densidade em evidência, o que vai ficar? H1 menos H2 igual D2 vezes H3. Bom, chegamos até aqui. O exercício nos deu que a densidade D1 vai valer 1, que o D2 vai valer 0,7. E além disso, ele nos deu o seguinte, que o H1 é igual a H menos H2. Se eu pegar essa primeira formulazinha que ele nos deu como dado, essa aqui, e jogar o H2 para lá, olha o que fica, olha. H1 menos H2 é igual a H. E repare bem agora no seguinte, que nós temos aqui, olha, H1 menos H2 e aqui temos H1 menos H2. Então a gente pode nesse momento substituir. Olha só, tudo de uma vez, ó. O D1 vai valer 1. Então vamos colocar aqui, ó. D1 está valendo 1. H1 menos H2 vai valer H. Vai valer H. O D2, densidade 2, vai valer 0,7 vezes H3. O exercício, na verdade, ele está pedindo qual que é a razão de H sobre H3. Então, na verdade, o exercício é o seguinte, olha. Quanto que vale H sobre H3? Como que está multiplicando, se eu passar o H3 para baixo, eu vou achar que essa razão aqui vale 0,7. E é justamente isso que ele quer. Ele queria saber quanto que vale H sobre H3. Portanto, a resposta vai ser 0,7, que dá a letra A.